que a agricultura familiar e por que a gente escolheu a agricultura familiar e não o agronegócio? Geli, a história é um pouco longa, mas tentando resumir, assim, a gente, no processo que a gente começou a trabalhar com a agricultura familiar, foi um desafio muito grande e a gente abraçou esse desafio que foi, além do serviço, por prestar o serviço, trabalhar com a agricultura familiar tem um apego efetivo, tem um apego emocional. E quando a gente recebeu o convite e viemos trabalhar aqui no Extremo Sul, você bem sabe, a gente tinha vezes que entrava no carro para chorar, né? Porque o pessoal vivia do carvão, era um processo de furto de madeira de empresas de eucalipto e que esse lucro que eles achavam que tinham ficava mais na mão do atravessador e eles trabalhavam praticamente como escravos, né? Trabalhavam virado dias e tudo. E aí, quando a gente veio, a gente começou a trabalhar com eles, a gente pôde estar trabalhando com eles para estar começando, pelo menos, eu lembro até hoje, a gente tinha que plantar para eles comerem, eles não tinham nem comida direito. E aí a gente já recebeu propostas, né? Ele pode falar até melhor do agronegócio, mas a sementinha da agricultura familiar plantou na gente, está uma árvore tão grande que para derrubar está dando trabalho. A agricultura familiar, ela é apaixonante. Primeiro porque a gente está ajudando muitas famílias, né? Essa possibilidade de você estar ajudando a transformar a vida daquela família é uma coisa que nos encanta e é, de fato, a nossa missão de trabalho. E a gente optou por trabalhar com a agricultura familiar exatamente para ajudar as famílias a mudarem de vida. O principal objetivo é tirar famílias que estavam em situação de vulnerabilidade e levar a estar produzindo o seu próprio alimento. Algumas pessoas a gente tem interagido aqui, que estão aqui na comunidade com a gente, que se inscreveram, alguns mandam mensagem para mim durante a semana. A gente tem interagido com alguns e alguns já me perguntaram, eu sou da cidade, eu consigo plantar, eu vou aprender a plantar, eu vou conseguir produzir meu alimento? Aí uma das coisas que a gente tem, falo para eles a gente já ensinou carvoeiro a plantar, né? E já tem carvoeiro que hoje é agroflorestor, não é só produz só a comida, como ele foi além, ele tem agrofloresta. A agrofloresta é um processo um pouco mais avançado. Então, quem está na cidade também pode aprender esse processo. O aprendizado, ele parte da questão de que a pessoa quer aprender. O querer aprender, o estar aberto ao novo, o estar aberto a experimentar as coisas novas, é que vai fazer com que a pessoa aprenda ou aprenda até mais rápido o processo. O que a gente precisa deixar aqui pontuado nesse aspecto, que a agricultura familiar é uma profissão, ela é regulamentada, existe uma lei que regulamenta a agricultura familiar, são famílias que estão com a sua mão de obra, na maioria das vezes, na maior parte dos casos, é a mão de obra da própria família envolvida nessa produção agrícola. Ela pode estar fazendo contratação de algumas pessoas, mas a grande parte da mão de obra é familiar. E aí, é o que Augusto bem colocou, muitas vezes a gente entrava no carro para chorar, muitas vezes a gente se solidarizava com aquela família, muitas vezes a gente fazia vaquinha para ajudar alguma pessoa que a gente estava atendendo, que precisava fazer uma cirurgia e não tinha como pagar por aquela cirurgia. Então, é um processo em que a gente acaba não devendo, mas se envolvendo emocionalmente, porque a gente quer que essa transformação aconteça. Então, o caso de trabalhar e trazer a agricultura familiar como um aspecto nesse processo da transição cidade-campo é que as pessoas que vão sair da cidade, elas vão deixar a sua profissão. Quem é vendedor, quem é professor, quem é dentista, quem é advogado, indo para o campo, morar no campo, muitas vezes deixam sua atividade principal, a sua atividade que lhe remunera, e passa para uma outra atividade que é ser agricultor familiar. É estar com a sua família na propriedade produzindo, é estar fazendo com que essa propriedade ela avance produtivamente de uma forma equilibrada, de uma forma que seja um ambiente adequado e que dê qualidade de vida para a família, né? Ele tenha a produção do seu alimento, ele tenha ali, saiba como esse alimento está sendo produzido, garantia de que não está tendo, como a gente já encontrou, carrapaticida sendo aplicado em hortaliça, né? Foi uma das coisas que me chocaram, e eu lembro que a gente compartilhou bastante essa situação, porque foi no nosso dia a dia de trabalho,
mas a gente encontra isso. Então, agricultura familiar, para quem ainda não tem contato com esses conceitos que a gente está trabalhando aqui sobre a transição cidade-campo, o segundo aspecto da agricultura familiar, é a profissão agricultor familiar. Quando a gente parte para falar do agronegócio, que é a outra área que está sendo muito trabalhado no Brasil, o agronegócio, nós estamos falando de grandes propriedades, estamos falando de grandes produções, nós estamos falando muitas vezes de commodities, o milho, a soja, o algodão, são produções de larga escala e muitas vezes voltadas ao mercado externo. A gente está trabalhando o mercado interno, a gente está trabalhando comida, a gente está trabalhando diversidade, a gente está trabalhando a mesa do brasileiro. Então, por isso que a agricultura familiar ela é apaixonante, ela é cada vez mais reconhecida. 70% da produção que vai para a mesa do brasileiro hoje vem da agricultura familiar, e a gente precisa valorizar isso. E quem está buscando fazer essa transição, provavelmente, né, alguns pode ser que tenham mais recursos, possa partir para o agronegócio, mas a grande maioria vai assumir a profissão de agricultor familiar, e tem vantagens, tem desvantagens, tem benefícios, tem apoios, tem políticas públicas voltadas à agricultura familiar. Por isso que a gente não podia deixar de tratar essa profissão com um aspecto importante dessa transição. Eu já sei como é que vai ser a minha propriedade, né? Essa propriedade vai ser coletiva, vai ser individual, eu já defini como é que vai ser o formato. Agora eu vou estudar sobre eu ser agricultor familiar, eu ter a minha DAP, eu ter a minha declaração de agricultor familiar, para que eu acesse essas políticas públicas. E aí, Augusto, é importante ter DAP? Hoje ele é imprescindível ter DAP. Hoje, qualquer coisa que se fala da agricultura familiar, é o RG do agricultor familiar, é a DAP. Para você conseguir acessar os benefícios de ser um agricultor familiar hoje, que a gente tem muito incentivo, é através da DAP. Só pegando um pouquinho do gancho, deixar bem claro que a gente entrava chorando no carro. Hoje a gente entra cheio de produto, que os agricultores que a gente trabalha hoje, eu acho que a satisfação dele é quando a gente faz uma visita para eles, é mostrar, não sou mais carvoeiro, eu sou um agricultor, toma aqui, leva esse alface aqui, leva essa farinha. Tem uma agricultora mesmo que faz um beiju e ela sabe que minha filha ama, né? Leva o beiju para a Índia. Se não levar o beiju para a Índia, eu sei que ela vai ficar com raiva. Então, assim, a fartura que é a agricultura familiar também é uma coisa que apaixona a gente.